enfatizar a necessidade de nós apoiarmos esse trabalho na sexta-feira, dia 31, trazendo doces. Nós já estamos ali com um container pequeno ali fora que você pode trazer e depositá-lo. E a gente precisa urgente os nossos doces para o dia 31. Então, por favor, traga, anota aí no seu celular, no seu calendário, para que você possa trazer antes disso, claro, para o dia 31 a gente ter bastante, como a gente tem feito todo ano. Pastor Fernando continua no Brasil. Ele me mandou um e-mail dizendo que tem sido muito intenso. Para aqueles que não sabem, ele está no Pará, em Capanema, fazendo a introdução da nossa escola bíblica ali, ensinando aqueles irmãos. Foi uma semana intensa de ensinos. Ele concluiu na sexta-feira, sábado ele ministrou aos casais e está pregando hoje na igreja para voltar amanhã, estar conosco na terça e já iniciar uma nova maratona na quarta-feira aqui na nossa conferência que já foi mencionada. Um anúncio que não foi dado, e é uma razão porque não foi dado, porque eu tentei guardá-lo ao máximo até hoje, porque eu não queria que outras pessoas copiassem, é que nós estaremos fazendo um evangelismo domingo que vem na Embaixada do Brasil. Alguns anos atrás nós fizemos isso e nas últimas eleições, pastor Fernando esteve lá e coincidentemente nas coisas de Deus tinha uma pessoa atrás dele que falou para ele assim: pastor, seria tão bom se vocês fizessem evangelismo aqui novamente, porque foi através de um folheto que a igreja entregou aqui, eu já era cristã, que eu fui liberta de uma armadura, de um cativeiro, né? De uma armadilha do diabo. Essa pessoa, Helenice, fica em pé ali atrás, eu não vou te chamar porque ela tem muita timidez. Ela falou: pastor, não me chame, pode sentar. Conversa com ela, eu pedi liberdade para que você possa chegar nela e pedir para que ela conte a história dela. Ela ficou 2 anos sendo vítima de pessoas que trabalhavam para a embaixada aqui neste país, a embaixada brasileira aqui neste país, quase como escrava, passava fome, dificuldade. E ela foi instruída, inclusive, que no dia que ela fosse votar, ela não pegasse nenhum bilhete, porque havia malucos lá entregando bilhetes. Ela dizendo para mim. E esses bilhetes eram do mal, tamanha era a lavagem cerebral que eles faziam nela. E foi através, ela conseguiu pegar, mesmo sendo escoltada por eles, e esconder, e depois entrou em contato. E pessoas da igreja ajudaram a sair dessa armadilha. E hoje ela serve a Deus e é muito abençoada. Então eu creio, sinceramente, que Deus vai usar esse dia para trazer aqueles que estão sofrendo, cativos de várias maneiras do diabo. Eu já tenho os diáconos me apoiando com isso. Nós vamos distribuir água naquele dia. O nosso objetivo é estar lá como luz. E se você quer apoiar, entre em contato comigo. Eu vou te pôr em contato com alguns diáconos. Alguns vão ter que estar fora do culto domingo que vem, justamente para isso, mas é por uma boa causa, porque nós queremos estar lá das 9 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, enquanto tiver água, e abençoando as pessoas que estarão ali. Amém? Então ore essa semana por isso, que o Espírito Santo possa nos usar de forma tremenda. Bem-vindo você que nos assiste, você que está aqui. Essa é a nossa série sobre os propósitos da nossa igreja. Está em inglês, mas você pode acompanhar no projetor, que a nossa igreja existe para compartilhar as boas novas de Cristo, trazer as pessoas para adorar a Deus, crescer de acordo com a sua palavra, ter comunhão um com os outros e servir ao próximo, que vai ser uma das atividades que a gente vai fazer semana que vem. Tudo que a gente faz como igreja tem a ver com esses propósitos. Hoje eu vou falar do terceiro deles, que é crescer de acordo com a palavra de Deus. Semana passada eu concluí a adorar ao Senhor, o que significa adoração e como nós podemos adorar a Deus, o porquê adorar a Deus. Hoje eu vou estar falando sobre crescimento. Semana que vem vamos continuar nesse tema. O pastor Fernando vai nos trazer essa mensagem da semana que vem. Eu pensando nessa mensagem, eu pensei, porque eu tenho 2 filhas, como é importante a gente acompanhar o crescimento dos nossos filhos, ver como está sendo o desenvolvimento. A Anabel fez 3 anos essa semana, e a gente, como hábito nesse país, de anos em ano, você vai no médico para ter aquele check-up anual, de saber como que está sendo o crescimento dos seus filhos. E sempre minhas filhas se destacaram na altura e não no peso, né? Então elas são sempre abaixo do peso e mais alto na altura. E os médicos sempre falam: olha, elas são above the average, né, na altura. E no peso está ali no baixo. A Estela magrela, daquele tanto, comprida. Mas é importante a gente acompanhar o crescimento. Eu trouxe alguns objetos aqui e um deles vocês talvez tenham visto na televisão. Não se assuste, não é uma arma. Ele é um termômetro.
Eu usava muito isso quando fui mecânico. E o meu é bem chique, ele tem até um laser assim, ó, lá no irmão, lá, ó, tinha um laser. E isso serve para medir temperatura. Você pode colocar assim, e está sendo muito usado nos aeroportos, aí para ver a temperatura. Eu estou com 32 graus Celsius, 89 graus Fahrenheit. Deve estar boa medida. E é muito usado para isso, é um instrumento fabuloso para a gente acompanhar a nossa temperatura importante. Eu pensei em trazer esse, alguns repreendem isso, pensam que é o demônio, né, que não gosta de ver esse objeto, né, principalmente quando ele te enrola, te envolve, né, você pensa assim, isso é um perigo, pastor, sai para lá com isso é o demônio puro. Não, isso é importante, fita métrica, e essa é brasileira, ela fala português, é em centímetros. A gente usa bastante esse objeto quando criança, fazendo medidas do nosso corpo. Isso é fundamental. O terceiro, pode expulsar o demônio. Eu sei que você vai achar que eu estou maluco. Eu já vi gente subindo em cima de um desse assim, e põe a arma e fala, se mexer mais um pouquinho eu dou um tiro, né? A gente não gosta de balança, mas balança é importante, porque esse instrumento é chave se você quer ter uma saúde, né? A medida com peso, você conhece as matemáticas que se faz, é importantíssimo, e todos esses instrumentos são chaves. Ué, o microfone caiu, desculpa. São chaves se você quer ter uma vida física saudável. Temperatura, altura, diâmetros em geral do corpo e, sem dúvida, o peso. Seria tão bom se nós tivéssemos instrumentos como esses para acompanhar o nosso crescimento espiritual, não é verdade? Se você pudesse ser checado pelo seu pastor, já pensou? Vem cá, deixa eu tirar as medidas, ver a temperatura. Você anda meio frio, meu irmão. Precisa de esquentar no Senhor, né? Tirar as medidas. Falou, opa, irmão, você está desnutrido, você não começa a semana. Não, o que foi? Peso, né? Abaixo do peso. Ou então acima do peso, está comendo muita besteira, assistindo novela demais, né? Precisa de mudar essa dieta. Seria tão bom se nós tivéssemos instrumentos como esse, objetos como esse, para acompanhar o nosso crescimento espiritual. Como eu disse, hoje o tema da nossa mensagem é como saber se estou crescendo espiritualmente. Eu tenho uma passagem projetada para vocês, 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: Vós, portanto, amados, sabei isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados, e decaiais da vossa firmeza. Verso 18, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Talvez você não é muito familiarizado com o livro de 2 Pedro, é um pequeno livro que vem um pouquinho antes de Apocalipse. O livro de 2 Pedro deve ser visto como um livro de clamor daquele que era o líder da igreja em Roma, para os seus discípulos. Pedro clama a esses irmãos que depois de uma longa caminhada com Deus, depois de terem dado a vida para Jesus, pudessem permanecer firmes. Você viu que no verso 17 ele fala, né, que do perigo de nós não cairmos no engano de homens abomináveis. Capítulo 2 de 2 Pedro, ele elabora bem isso, de muitos homens que sugeriam, pessoas com interesses pessoais, que enganariam a muitos discípulos. Então ele falou assim, é importante que vocês continuem a crescer no Senhor. Se você tem 1 Pedro aberto, só quiser marcar, o coração desse homem estava tão intensamente voltado a isso, que os irmãos, que os crentes pudessem crescer, ficassem firmes em Deus, que ele diz no verso de número 5 do capítulo 1 de 2 Pedro, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Empenhe-se, ou seja, faça força, exercite, lute para isso. Verso 10 do primeiro capítulo ainda, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem assim, jamais tropeçarão. Nós usamos esse texto quando nós falávamos da nossa missão, da nossa visão, do nosso conteúdo como igreja. 1 Pedro ainda, verso 15, ele próprio diz, eu me empenharei
para que também depois da minha partida, ele sabia que ia morrer. Se você ler o livro, você vai ver que o Senhor já tinha confessado a ele, dito a ele que ele iria morrer. Ele diz: eu me empenharei para que depois da minha partida, ou seja, da minha morte, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas que eu tenho vos falado. E no capítulo 3, verso 14, ele mais uma vez usa a mesma palavra: empenhem-se para serem encontrados com ele em paz. O coração desse homem é claro, ele diz: eu desejo que vocês permaneçam firmes. Como? E o antídoto está aí: que vocês continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Irmãos, a salvação é de graça, você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas crescimento é disciplina, amém? Você precisa se empenhar para crescer espiritualmente. Pelo simples fato de estar na igreja, de participar dos nossos cultos, você não está crescendo espiritualmente. E se nós tivéssemos condições como esses objetos que eu apresentei, você pudesse avaliar hoje, talvez você ia descobrir que talvez você está um pouco desnutrido espiritualmente. Você ia perceber que o seu crescimento não está condizendo com o tempo que você tem que serve ao Senhor. Como eu disse, minhas filhas são acompanhadas e todos os anos é esperado que elas o quê? Que elas cresçam, que elas estejam desenvolvendo. A igreja está cheia de pessoas que estão servindo a Deus por anos, mas ainda não cresceram espiritualmente. Aí o tamanho da importância desse assunto de hoje. Porque a gente fala assim: eu sirvo a Deus há 20 anos, mas ainda é um bebê, espiritualmente falando. Quando Paulo fala aos irmãos, ele fala assim: é triste pensar que alguns de vocês ainda precisam dos rudimentos da fé e ainda do leite espiritual, porque estão agindo como crianças. É triste de vez em quando, como pastor, me deparar com pessoas que eu achava que era matura, que estava grande espiritualmente, e vejo nessas pessoas imaturidade, infantilidade, no que se diz respeito à vida espiritual. Então, para todos nós hoje, nós somos chamados, não importando o estágio, porque em cada estágio da sua vida você precisa de crescer. Eu quero que você entenda isso. Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos repetir isso? Deus quer que eu cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Proposta da nossa igreja: que todos possam crescer, eu sublinhei lá, de acordo com a sua palavra. O conhecimento que nós queremos tem que estar respaldado, alinhado pela palavra de Deus. Ou seja, é um crescimento que você pode avaliar, que você pode medir. Como eu posso saber se estou crescendo de fato espiritualmente? Eu recebi um estudo do pastor Fernando, para te ajudar a ler esse artigo. O pastor que fez esse estudo é muito conhecido aqui nos Estados Unidos. Se você ouve rádios evangélicas, você já deve ter ouvido falar de Charles Stanley. Ele é um grande mestre. E Charles Stanley escreveu um artigo com 13 pontos. Não se assuste, eu não vou falar dos 13. 13 pontos para você medir a sua vida espiritual. Ele chama de barômetro. Barômetro é um objeto, é um instrumento, assim como esses que eu apresentei, que serve para medir a pressão atmosférica. E ele diz: esses elementos que eu vou apresentar para você nesse artigo, nesse estudo, é um barômetro espiritual. Serve para medir a pressão atmosférica da sua vida espiritual. Um artigo muito grande, eu posso te passar se você quiser ter ele depois. Mas eu li ele e falei assim: olha, muito bom, mas eu conheço o meu povo, a nossa mente trabalha um pouco diferente. Eu vou aplicar 5 que eu escolhi, tanto dele como coisas que eu percebo ser importantes para saber se estou crescendo espiritualmente. Vamos lá, a primeira coisa que eu percebo que é chave, funciona, se você quiser tomar nota disso, porque você, assim como a fita métrica, o termômetro e a balança, você precisa de constantemente, não é uma vez na vida que você se avalia. No seu caminhar com Deus, você vai ter que constantemente perceber: será que eu estou crescendo? O pastor me deu aquele dia algumas dicas de coisas que podem ser esse instrumento que vai medir o meu crescimento espiritual. O primeiro deles, eu disse que é o seguinte: desejo de conhecer
a Deus. Diga comigo, desejo de conhecer a Deus. Oséias 6,3 eu tenho projetado. Então, conheçamos. E o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus é infinito. Deus é muito além do que nós podemos imaginar. Como cristão, a gente jamais pode cair no erro, não tenho nada de Deus que eu não possa conhecer, ou que eu preciso conhecer, Deus é infinito, irmãos. Deus tem sempre uma face nova para te ensinar. O grande profeta, o grande homem de Deus, Elias, achava que conhecia a Deus muito. E você conhece a história de 1 Reis, capítulo 18, 19 e 20, onde ele é usado pelo Senhor, ousado, desafia os profetas de Baal, o profeta do fogo, o profeta que tinha uma experiência tremenda com Deus, se vê numa situação que ele precisa fugir, temendo pela sua própria vida, e Deus se revela a ele de uma forma que ele nunca tinha antes experimentado. O Deus suave da brisa no Monte Carmelo. E de vez em quando a gente vai ter assim, quando a gente se vê surpreendido como Deus age nas nossas vidas. Como a gente vê que Deus tem sempre algo novo para nos mostrar. Por quê? Porque Deus é infinito. Há uma forma bem clara de conhecer a Deus, é através da pessoa de Jesus. Jesus disse, quem vê ao Pai, vê a mim. Como é que eu vou conhecer a Deus? Desejo de conhecer a Deus. Nós vamos conhecer através da pessoa de Jesus. Jesus revelou o Pai. João capítulo 1 diz, Ele veio, se fez carne e habitou no nosso meio. Vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e majestade. É Jesus que revela quem Deus é. É conhecendo a pessoa de Cristo que você vai saber quem Deus é. E uma pessoa que está crescendo espiritualmente tem desejo de conhecer mais de Deus. Eu coloquei aqui, por exemplo, você precisa ter desejo de conhecer mais do seu amor, do seu poder, do seu coração, das suas intenções, seus ofícios. Você sabia que Jesus tem vários ofícios na Bíblia? Ele é o nosso substituto, o nosso intercessor, o nosso sacerdote, o nosso advogado, o nosso médico, o nosso amigo. É bem verdade que quando você se converteu, você viu algo na pessoa de Jesus porque foi revelado pelo Espírito Santo e você acreditou e entregou seu coração a Ele. Mas no seu caminhar com Deus, coisas novas vão surgindo e você vai tendo cada vez mais desejo de conhecer a Deus. Quer saber se você está crescendo? Examine o seu interior. Verifique se o seu conhecimento de Cristo está aumentando com o passar dos anos. Eu faço algumas perguntas para te ajudar na sua análise. Você preza o tempo gasto com Ele a sós? Você permanece no fim de um momento de oração com Deus, desejoso de ouvir mais dEle através do Espírito Santo? Você procura oportunidades de ter comunhão com o seu Senhor? Deseja aprender mais dEle? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está crescendo espiritualmente. Uma das formas mais seguras de conhecer a Deus e a Jesus é através da sua palavra. Eu coloquei essa foto que eu achei muito legal. Um prato com a palavra de Deus. Quantas vezes você se alimenta da palavra de Deus? Quantas vezes? Somente no culto que você vem? Eu conversava com o pastor Márcio no domingo, com o Ignaldo. Eu falava assim, nós pastores corremos um grande risco, e eu de vez em quando tenho que me policiar nisso, de não ler a Bíblia somente para fazer sermões. Assim como o líder de louvor, o pessoal de louvor, não pode simplesmente cantar ou ensaiar para subir no púlpito. Tem que ser um adorador sempre. Eu conversava com o Ignaldo sobre isso. Um verdadeiro adorador adora a Deus sempre, em qualquer momento. Não é só para cantar na igreja. E uma pessoa que tem fome de Deus, lê a Bíblia todo o tempo. Não é só para preparar estudos. A forma mais segura da gente conhecer a Deus é através da palavra de Deus. Quantas vezes você se alimenta dela durante a semana? Qual é a sua fome? Se você de fato quer crescer espiritualmente, você vai querer saber tudo o que Deus diz a seu respeito na palavra de Deus. Você sabia que tem gente que se importa mais do que as pessoas dizem dela no Facebook do que o que Deus diz dela na palavra de Deus? Você sabia disso? Deixa eu ver o que estão falando de mim, se curtiram o que eu postei.
Deixa eu ver se as pessoas... não gostou do que eu coloquei? Por quê? Você devia ter um Facebook conectado com Deus 24 horas para saber se as suas atitudes Deus aprova. E só vai ter esse conhecimento quem lê a palavra de Deus. O que nós temos hoje é um monte de crente desnutrido, espiritualmente, com falta de conhecimento da palavra de Deus. E por isso cometem os erros que cometem. São incapazes de citar a palavra de Deus com autoridade e conhecimento. Porque não leem a palavra de Deus. Porque não gastam tempo com Deus. Perguntas para a sua avaliação. Você já se acha de vez em quando meditando na palavra de Deus, nas Escrituras, na esperança de conhecer verdades espirituais? Algum dia você já pensou em participar de um estudo bíblico, inscrever-se num seminário, pelo simples fato de querer conhecer mais a palavra de Deus? Essas perguntas, essas respostas, podem muito avaliar como está o seu desejo, o seu crescimento espiritual. Pessoas sem fome da palavra de Deus são pessoas que não estão crescendo espiritualmente. Clareza nisso, irmãos. Não tem como você falar, eu estou há 10 anos servindo a Deus. Se não há fome da palavra, você não está crescendo. Porque a fonte do crescimento espiritual é a palavra de Deus. Primeira coisa então, desejo de conhecer a Deus. Repita comigo, desejo de conhecer a Deus. E principalmente pela sua palavra. Segunda coisa que destaca bem uma pessoa que está crescendo. Jesus disse, João 5,39, examinai as Escrituras, pois vós dizer ter nela a vida eterna, e é ela que testificam de mim. Uma pessoa que tem fome de conhecer Jesus, vai buscar na palavra de Deus o que a palavra diz a respeito de Jesus. Como Jesus é revelado. Segundo ponto importante para saber se você está crescendo espiritualmente é um crescente sensibilização da sua ou da nossa pecaminosidade. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente, à medida que se aproxima de Deus, fica mais consciente da sua natureza pecaminosa. Filipe falou aqui de um texto, 2 Coríntios 5,17, eu amo esse texto. E fala que em Cristo as coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo, amém? Quando nós conhecemos a Jesus, nós fomos perdoados de todo o nosso pecado e nos tornamos novas criaturas, pessoas perdoadas por Deus. Mas preste atenção numa coisa, a sua natureza pecaminosa não saiu de você, amém? Eu costumo dizer que carne não se converte, carne continua ainda com desejo de pecar. E tem muita gente que acha, agora eu sou uma nova criatura, estou em Cristo, estou indo para a igreja. Mas se esquece de ter uma sensibilização da sua pecaminosidade. Ou seja, uma pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem consciência disso. Ela está 24/7 vigiando os seus atos pecaminosos. Eu coloquei assim, o homem cuja alma está crescendo adquire o maior domínio sobre o pecado, sobre o mundo e consequentemente sobre o diabo. Ele aprende a controlar os seus temperamentos, palavras e ações. Quando sabe se de vez em quando você deixar a sua natureza falar, o bicho pega? Irmãos, é todo dia, antes do culto. Antes de subir no púlpito. A entrar e ao sair da sala de oração. A sua natureza não se converte, ela é pecaminosa. E se você der lugar a ela, lugar à sua carne, não tiver domínio, você vai estar constantemente caindo. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente sabe assim, eu tenho que vigiar. Eu tenho que colocar, como disse a palavra de Deus em Tiago, freio na minha boca. Eu tenho que vigiar o que eu assisto. Eu tenho que colocar realmente vigia 24 horas. Porque eu quero crescer espiritualmente. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente tem uma noção. Ele não fica vivendo a vida como se tudo fosse acontecer naturalmente. Lembra que eu falei que é uma disciplina? Filipenses 3:13 diz, irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo, nos maiores homens cristãos que já viveu, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficaram, e avançando para o cristão diante de mim. Paulo falou assim, olha, eu tenho uma jornada, eu tenho uma caminhada a seguir.
Eu não vou ficar preso a nada, não vou ficar meditando em nada. Eu preciso continuar crescendo. E se você continuar lendo o texto, ele vai dizer: avance para as coisas que estão diante de mim. Porque o alvo dele era Cristo. O alvo dele era ser como Cristo. Uma pessoa que tem uma noção, um crente maturo, entende que sim, tem uma natureza pecaminosa, mas não para aí. Ele quer ser igual a Jesus. Ele quer caminhar e fala assim: Jesus, quando ele se compara, ele não se compara com ninguém. Ele se compara com Cristo. Ele não olha e fala assim: mas está bom demais, eu venho para a igreja mais do que muita gente. Não, isso não serve de base. Pastor, pensando, olha, eu estou na igreja quinta, na terça, no sexta, eu sou melhor que muita gente. O seu alvo é Cristo. O seu modelo é Jesus. Eu não sirvo para ser o modelo padrão da sua vida. Eu tenho que ser exemplo. O modelo padrão da sua vida é Jesus. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Deixando as coisas para trás, fica e fala assim: comparado com Cristo, como é que eu estou? E a gente vai ver que tem muita caminhada. E continuar nessa caminhada. Fala assim: eu sei que sou pecador. Eu tenho noção da minha sensibilidade. Eu tenho noção que eu vivo para pecar. Na minha carne, que é sempre isso. Mas eu vou alinhar a minha vontade de Deus. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem um desejo constante, porque está perto de Deus, de ser cada dia mais santa. Se é uma coisa que descreve uma pessoa que está crescendo espiritualmente, é o desejo de ter uma vida santa. Santidade quer dizer separação das coisas que me afastam de Deus. Tudo que pode me afastar de Deus, eu não quero negócio com isso. Tudo que pode alinhar a minha vontade com a da minha carne, eu estou fugindo disso. Você está fugindo disso. Faça uma análise no seu coração agora. Nos últimos anos, o quanto você se separou das coisas que você outrora praticava. Faça uma análise sincera, porque há uma análise que a gente pode fazer aqui na igreja, que todo mundo está lindo, com cara de santo, e uma análise sincera, que você sabe das suas ações no dia a dia. Você sabe, quando você entra no seu carro, quais as palavras saem na sua boca quando alguém te corta na rua. Você sabe. Quando você chuta o cantinho do dedo numa quina, né? O que sai da sua boca? Quando a sua esposa te irrita e você fala: para trás de mim, Satanás. Né? Você sabe. Porque isso revela a sua natureza, aquilo que está aqui dentro precisando ser trabalhado. Irmãos, sabe uma coisa? Aprenda uma coisa. Uma pessoa que está vivendo 100% com Deus, não é que ela é perfeita, é que ela está sob o domínio do Espírito Santo. Perfeição nesse mundo ninguém vai ter. Mas quanto mais você anda com Deus, mais você vai dando lugar para o Espírito Santo te dominar. Você não aprende a contar até 10. Você aprende a contar, como Jesus diz, 70 vezes 7. É infinitamente, você vai estar pronto para perdoar. No dia a dia eu descubro quem são os crentes que estão crescendo espiritualmente e quem são os que não estão crescendo espiritualmente. Quando eu vejo atitudes na igreja, eu falo: quanta meninice. Quanta gente precisando crescer espiritualmente. Vamos correr. A terceira coisa que descreve uma pessoa que está crescendo espiritualmente: resposta rápida ao pecado com genuíno. Não está ali arrependimento. Uma pessoa que está crescendo, um crente maturo, uma pessoa que está de fato desenvolvendo a sua vida espiritual, tem pressa em lidar com o pecado. Pressa. Há pessoas que pensam o seguinte: eu sei que Deus vai perdoar os meus pecados. Jesus perdoou todos os meus pecados, então deixa eu curtir ele um pouquinho mais. Você coloca um mico na gaiola e quando abre tem um gorila. Você sabe o tamanho do problema que você vai se entrar. E além do mais, é uma pessoa que ainda não entendeu a graça de Deus. A pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem rapidez em tratar logo o pecado. Ela se arrepende rapidamente. Ela é convencida pelo Espírito e pela palavra que ela está lendo. Ela tem pressa em vir aos pés do Senhor e falar: Jesus, me perdoa pelo que eu fiz. Eu sei o que isso causa no teu coração. Muitas vezes a gente acha que o pecado era algo que fazia dano somente a nós, mas quando você lê o Velho Testamento, você vê o que o pecado fazia em relação ao coração de Deus. O sangue espiado sobre a arca mostrava a dor e o coração de Deus sofrendo, porque a sua criatura estava distante dele.
Quando você lê, você fala assim: Deus, eu não quero te causar dor. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente não quer que essa pessoa sofra. Quando eu peco, não é pelo fato de que eu não vou para o céu, não, irmãos. Jesus perdoou os meus pecados. Mas isso atrapalha o meu relacionamento com Deus, atrapalha o seu relacionamento com Deus. Você entristece o Espírito Santo de Deus. E quem está crescendo espiritualmente fala assim: eu não quero por um só segundo estar distante daquele que eu amo, daquele que me ama de verdade. Eu vou tratar logo com isso. Jesus disse em Lucas 13:3: se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. São palavras de Jesus. Irmão, sim, Jesus perdoou de todo pecado, mas uma pessoa que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Ele não anda na prática do pecado. Pessoa que coloca ali o seu pecado de estimação e fica tratando ele: isso aqui eu não dou conta, pastor, é difícil, eu não consigo me livrar disso. Você ainda não está entendendo de fato o que é o pecado. E não está crescendo espiritualmente. Quem ama Jesus de verdade fala assim: eu vou confessar, porque eu sei que Ele é misericordioso, porque eu não quero perecer. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, a presença de Deus é rica em misericórdia. Você não precisa ficar preso ao pecado, na mentira do diabo, sendo enganado por ele, que Deus ou as pessoas vão descobrir, você vai se envergonhar. Deus é rico e misericordioso. Jesus claramente diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ninguém irá te acusar. E o seu confessionário é você e Deus, a não ser que você seja uma pessoa pública. Nós dizemos para todo mundo que sobe nesse púlpito: não queira subir, porque para quem mais é dado, mais será cobrado. Nós não exigimos de um crente que está aí sentado, exercendo outras funções na igreja, que quando pequem, venha diante da igreja e peça perdão à igreja. Mas exigimos para as pessoas que estão aqui em cima. Porque nós estamos servindo aqui de exemplo, de modelo. Eu não posso ser hipócrita e falar de uma coisa que eu não vivo. E se eu vier a pecar, eu tenho que vir diante da igreja e falar: Senhor, me perdoa, irmãos, pelo que eu fiz. E continuar a minha caminhada com Deus. Porque Deus restaura, amém, irmãos? Deus restaura. Quarta coisa: gozo no meio das batalhas. Se tem uma coisa que descreve, esse eu pensei, falei: o que eu vou escrever que descreve um crente maturo? Uma pessoa que está crescendo espiritualmente tem gozo no meio das batalhas. Pastor Fernando falou semana passada do texto em Atos, retrasada, de Atos de Saulo e Silas na prisão, depois de serem esmurrados, espancados e lançados na prisão. Por volta da meia-noite, eles cantavam e adoravam a Deus, orando e cantando ao Senhor. Você quer ver uma pessoa matura, uma pessoa que está crescendo espiritualmente? No meio da luta, ela continua a louvar a Deus. Você quer ver uma pessoa imatura? No meio da luta ela some, ela desaparece, ela começa a dizer que não adianta nada. Quantos sabem que depois que você aceitou Jesus, as tentações e as provas aumentaram? Levanta a mão. Porque antes era do diabo, né? Não tinha por que lutar contra você. Você estava nas mãos dele. Mas quando você fala: de fato, eu vou andar com Jesus, irmãos, usando um termo bem vulgar, o bicho pega. E pega mesmo. As coisas começam a virar do avesso. E tem muita gente que desiste. Tem muita gente que abre mão e fala assim: está muito difícil. Se Jesus de fato estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Se lesse a Bíblia, ia descobrir que muitos homens que o mundo não era digno, capítulo 11, 10 e 11 de Hebreus, morreram a fio de espada, comido por leões, passaram por provações. A maioria dos discípulos diretos de Jesus tiveram mortes horríveis. E eram homens dignos. Irmãos, provação e luta não diz o quanto você está com Deus, amém? Mas como você reage a essas provações, sim. Não é se você vai passar por luta, porque nós iremos passar por luta. Mas como iremos passar por essas lutas demonstra como estamos de fato confiantes no Senhor. A ideia de um barco em alto mar, mexendo com as ondas, balançando com toda a ventania, mas com uma âncora firme no fundo. Ou seja, eu posso estar, mas eu estou firme. Eu estou inabalável, eu não saio da minha posição. Pode agitar tudo ao meu redor, mas eu sei em quem tenho crido. Amém?
Eu sei em quem tenho crido. Um crente maturo é assim, irmãos. O Valmir colocou um dos textos prediletos meus, Salmo 76, verso 26. Ainda que o meu homem exterior esteja em pedaço, o meu homem interior se renova a cada dia. Eu falei, Valmir, fica firme nisso, meu irmão. É isso que Deus quer. Pode o mundo estar desmoronando ao nosso redor, o nosso corpo físico sofrendo. Eu, no meio da luta, você no meio da luta, permanece firme, no meio das batalhas. A palavra diz, Deus diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas, diga comigo, todas, inclui tudo, meu irmão, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, dê um glória a Deus bem alto. Então, meu irmão, não se preocupe quando as lutas vierem. Toda luta que você vier a passar, se você ama a Deus, passou a Deus. E Deus disse sim. Pode ir, eu conheço o meu servo. Leia o livro de Jó que você vai ver. Nenhuma tentação vem sobre os servos de Deus, se Deus antes não permitir. E se veio, Deus falou assim, eu confio nele, eu sei que ele vai ficar firme. Eu sei que ela vai ficar firme. É um teste, é uma aprovação, mas eu conheço meus servos. Qual é a avaliação que Deus tem a seu respeito? De um bom ou mau servo? Homem reto, justo, temente a Ele? Achei muito interessante isso, por isso estou citando. Ele diz, quem ama de verdade tem prazer de gastar tempo, de investir tempo. Ou seja, não tem como você dizer que ama a Deus e não tem prazer de fazer nada para Deus. É muito ocupado. Tem tempo para trabalhar, para passear, para curtir, mas não tem tempo de fazer nada para Deus. Desculpe, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está crescendo, ou demonstrando que está crescendo de fato espiritualmente. Quem ama a Deus fala assim, eu quero trabalhar, fazer alguma coisa para Deus, para o reino, alguma coisa que eu sei que vai ser para a eternidade. Uma pessoa que ama de verdade, quer gastar tempo, deseja saber se você está crescendo espiritualmente? Examine o seu coração, para averiguar se os seus gostos estão se espiritualizando com o passar dos anos. Você tem muito prazer mais em fazer as coisas espirituais, as coisas de Deus, do que as coisas naturais. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que ele sabe que as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ele trabalhava constantemente sabendo assim, o que eu tenho para colher está na eternidade. É por isso que ele diz em Filipenses 4, verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Ou seja, uma pessoa que está crescendo espiritualmente, com o passar dos anos, a mente dela vai trabalhando de forma diferente. As prioridades dela são outras. As pessoas começam a olhar e falar assim, essa pessoa é diferente. O que ela gosta são coisas que não necessariamente eu gosto, uma pessoa natural diria. Ou seja, você começa a ver que os seus gostos foram mudados. Conclusão, 5 pontos para te ajudar a medir se você está crescendo espiritualmente. Repetindo. Primeiro, diga comigo, desejo de conhecer a Deus, principalmente pela sua palavra. Segundo, sensibilidade quanto à pecaminosidade. Quanto mais crescendo você estiver, mais sensível você vai estar a esse fato. E você vai vigiar. Terceiro, resposta rápida ao pecado.
Pessoa que está crescendo, ela não quer guardar isso, ela quer confessar. 4 ponto, gozo no meio das lutas. E 5º, prazer em trabalhar para Deus. Essa é a sua fita métrica. Esse é o seu termômetro. Esta é a sua balança. Utilize ela hoje, faça uma análise. Vê se de fato você está crescendo espiritualmente. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que nos assiste, onde você estiver nesse momento, ajoelhe-se na presença de Deus e peça ao Espírito Santo para sondar o teu coração, para te ajudar a fazer uma avaliação sincera. Se você já serve ao Senhor Jesus com algum tempo, se você nunca entregou seu coração para Jesus, entre em contato conosco. Confesse Jesus, Ele está pronto para te perdoar. Se você está aqui essa semana, você nunca fez isso, vai ter um momento que nós chamamos de altar. É onde a gente vem aqui na frente, a gente ora por você, a gente tem um contato pessoal com você. Diga assim: pastor, eu quero entregar meu coração para Jesus, ou a mim, ou qualquer um outro líder que vai estar aqui na frente. Confesse o seu pecado, como eu li essa manhã. Aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Deixa Jesus escrever o seu nome no livro da vida. E continue com Ele, vá crescendo espiritualmente. Eu tenho alguns pontos de ações que eu quero que você pense hoje. Eu falei da necessidade de conhecer a Deus. Vamos colocar em prática isso. O que você tem feito para que isso aconteça na sua vida? Quantas horas ou dias você por semana gasta estudando a palavra de Deus sistematicamente? Porque isso demonstra o quanto você está crescendo. A fonte principal de tudo que eu falei de crescimento espiritual é a palavra. Eu sei que há várias pessoas aqui que você só se alimenta da palavra que os teus pastores te dão. E você depende disso. Amém porque você vem na igreja. Amém porque você está fiel a Deus. Mas Deus tem muito mais para você. Um dia eu estava no teu lugar e eu fui convencido pelo Espírito Santo a me inscrever no seminário da nossa igreja. Com toda a dureza, com toda a casca do homem velho que eu tinha, o Espírito Santo falou assim: vai ficar 10 anos aí e não vai ser transformado. Eu precisava da palavra de Deus. Palavra de Deus que trouxesse convicção ao meu coração, transformação à minha vida, de forma pessoal. E eu não sabia como fazer sozinho. O Espírito Santo me levou, eu fiz ETAD, 4 anos de ETAD. Depois que a igreja mudou a forma de ensino, eu fiz mais 4 anos de SMP. Depois de SMP eu fui mais 4 anos para a faculdade estudar. Irmãos, a palavra de Deus é incansável. Nunca vou chegar num tempo que eu vou dizer: chega, já aprendi tudo. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo e mais eu estou crescendo. De forma prática, eu quero te colocar uma coisa que você pode fazer essa semana. Terça-feira, eu estou ensinando na igreja escatologia bíblica. Vem ouvir uma aula com a gente, 7 horas da noite, você é meu convidado. Tire um tempo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para crescer espiritualmente. Vem ouvir a palavra de Deus, vem estudar conosco, vem aprender coisas novas. Meu desejo é que você, a partir desse momento, desenvolva um hábito de estudar a palavra de Deus. Falamos de pecaminosidade e da necessidade de deixar o pecado. Em nome de Jesus, não saia daqui hoje com pecado encoberto na sua vida. Procure um desses pastores, fala com a gente, fala: pastor, eu quero confessar um pecado hoje. Me ajuda, me acompanha, irmã, irmão, me acompanha nisso. Tem sido difícil. Hoje é seu dia de libertação. Terceira coisa, nós falamos gozo no meio da batalha. Talvez hoje você vai ter que tomar uma nova postura diante daquilo que você está vivendo. Não é que você não é uma pessoa que sabia disso, mas você estava deixando ser levado pela sua natureza. E você vai ter que aprender a glorificar a Deus no meio dessa luta. Mude essa postura hoje, demonstra que você é uma pessoa vitoriosa. E por último, nós falamos do desejo de trabalhar para Deus. Tem pessoas aqui que você está nessa igreja há anos, você já trabalhou para Deus antes, mas você está parado. Eu posso te ajudar a te colocar num ministério, te ajudar a crescer espiritualmente, demonstrar esse seu crescimento.
Porque, irmão, sabe de uma coisa? Servir a Deus durante todo o meu caminhar com Jesus foi quando eu mais estive próximo com Deus. Saber que eu tinha um pequeno grupo para liderar, me posicionava a me preparar, a estudar, a trabalhar, a conhecer a palavra de Deus. Sendo líder de jovens. Tudo isso. Quando você não tem responsabilidades nenhuma na casa de Deus, você passa a semana inteira ali, fazendo os seus afazeres e sem responsabilidades, porque nada te leva a buscar a palavra. Quando você começa a trabalhar para Deus, você vai se ver cada vez mais crescendo. Nós encorajamos a igreja, o pastor encorajou, a conectar-se com 4 pessoas esse ano, a fim de levá-las ao conhecimento de Cristo. Você está fazendo isso? Já tem pelo menos uma pessoa, um grupo de pessoas que você fala assim, eu quero me conectar. O diabo vai fazer de tudo para você não criar responsabilidades. Mas de fato você também não vai crescer. Eu vou abrir o altar, você vem até nós. Eu queria convidar que os líderes viessem nesse momento. E nós vamos concluir esse culto. Esse culto você tem que reagir a ele com atitude, com ações. Hoje eu passei a régua. Te mostrei as medidas. Cabe a você avaliar e dizer o que você vai fazer para mudar. Quando eu vou no médico, ele me disse que eu estava pesadinho demais. Eu podia sair dali dizendo que se dane o médico, é minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Mas eu falei, não, eu vou mudar a minha alimentação, vou começar a exercitar. Ele só passou a régua para mim e disse assim, você vai mudar ou você vai continuar nessa? E hoje eu passei as medidas para você de uma pessoa espiritualmente que está crescendo. A resposta é você que vai dar com o passar dos anos, amém? Que daqui a alguns meses você possa olhar para trás e falar assim, já mudou muita coisa na minha vida desde aquele culto. Eu estou muito mais crente hoje, muito mais maturo hoje do que eu estava até aquele dia. Porque atitudes foram tomadas a partir de então. Se você precisa de ir depois que eu encerrar aqui, você pode ir. Nós temos um almoço hoje pelo Galetos, muito bem preparado. Você é nosso convidado a estar conosco e almoçar conosco essa manhã. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Leva-nos em paz e segurança. E que neste altar, Senhor Jesus, possamos ter pessoas convictas pelo Teu Espírito a transformarem-se espiritualmente, Pai. Que deixando, Pai, que o Teu Espírito nos leve a um crescimento contínuo. Que o nosso alvo possa ser Cristo. Que a gente continue a crescer a cada dia que o Senhor nos permitir viver. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. O altar está aberto. Venha participar de algumas atividades durante essa semana. A paz do Senhor Jesus. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E aí eu vou pedir para ele estar aqui 10h30 para marcar as músicas. Não.